Para fechar com chave de ouro, né? Para quem... O nome do evento, Mentes Ativas, Rendas Passivas. Isso aqui é para quem não conseguiu... não pensou até agora numa forma de conseguir renda passiva. Antes de mais nada, quem que tem algum tipo de renda passiva aqui? Ou seja, que consegue ganhar dinheiro com pouco ou nenhum esforço. Levanta a mão quem tem renda passiva. Mesada do pai não conta, tá? Mas então, quem não tem renda passiva, levanta a mão então. Tá. O melhor jeito, o jeito mais fácil de comprar, de ter renda passiva, é comprando a renda passiva. E isso, para quem entende de investimentos, fundos imobiliários é a melhor classe para quem quer ter renda. Eu sou o Stefano Dias. Eu sou o Gabriel Moraes. E nós vamos falar sobre fundos imobiliários. É bom eu comentar que eu sou investidor de bolsa e meu patrimônio está 100% em fundos imobiliários. Então, é arriscando a própria pele mesmo. Vamos lá. É aqui que passa? O que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário é uma estrutura jurídica, uma empresa que que possui imóveis. Ou seja, é um CNPJ que possui imóveis e quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando um percentual dessa empresa, que pode possuir um ou mais imóveis. A maioria dos fundos imobiliários tem como objetivo oferir renda através do aluguel, ou seja, os fundos imobiliários possuem imóveis e eles alugam esses imóveis e têm renda todo mês. E essa renda vai para os cotistas. A administração é profissional, ou seja, você é dono de uma fração ideal dos imóveis, mas não tem que se preocupar com nada relacionado à administração, qualquer dor de cabeça. Alagou, o problema não é meu, é da administração. Tem experiência com imóveis não fundos imobiliários, Stefano, para falar que isso é ruim? Até demais, até demais. E permite que qualquer um seja sócio, através da compra de cotas. Como os fundos imobiliários podem te ajudar? Então, adquirindo rendas passivas, né? Porque o fundo imobiliário ele é um investimento que é 100% passivo. Você adquire a sua cota e no mês que vem você já recebe o rendimento. Então, como os palestrantes aqui mostraram, né, com o marketing digital, você consegue ter um rendimento muito bom, mas exige muito trabalho. E com os fundos imobiliários, esse trabalho praticamente não existe. É só você sentar, comprar e receber. Então tem a possibilidade de aposentadoria apenas com os fundos imobiliários. A gente sabe que os imóveis, né, tem uma tendência de valorizar ao longo do tempo, pelo menos pela inflação. Liberdade e segurança. Você sabe que aquela renda ali vai cair todo mês na sua conta da corretora, independente do que aconteça. Isenta de imposto de renda. Isenta de imposto de renda. Porque é praticamente impossível um fundo imobiliário, a gente vai ver isso mais na frente, um fundo imobiliário ficar sem renda. Você ficar sem renda daquele fundo. E criar, diversificar seu patrimônio. Quem aqui já investe em renda fixa, ações, é um novo produto para diluir seu risco na carteira e aumentar suas chances de ganho. E o aumento do patrimônio de forma exponencial, o famoso juros compostos, né? Por essa característica dele te pagar um rendimento todos os meses, você tem a chance de pegar esses rendimentos, reinvestir com o seu dinheiro novo e assim criar mais renda passiva a cada mês. Então você, mês a mês, vê essa renda aumentando. Através do acúmulo de cotas? Através do acúmulo de cotas. Quanto mais cotas você possuir, maior a sua renda. Isso vira uma bola de neve de dinheiro. No primeiro ano pode não parecer muito, mas no segundo já aumenta, no terceiro... Deixa eu contar da minha esposa. Eu convenci ela a investir em fundos imobiliários, aí ela fez o primeiro aporte dela. Aí ela botou lá o dinheiro dela. Amor, quanto que eu vou receber esse mês? Aí eu fiz lá as contas, aí eu falei, R$7. Aí ela, R$7?
que eu vou fazer com isso? Ficou frustrada. Mas eu continuei insistindo. Alguns meses depois, ela me perguntou novamente. Alguns meses depois, ela continuando a aportar, botando dinheiro todo mês, um pouquinho. Ela me perguntou assim, e amor, e esse mês? Quanto que eu vou receber? Fiz lá as contas, aí eu falei, R$70. Aí ela falou assim, R$70? Só isso? Bom, mas pelo menos é uma escova no salão. Mais meses passaram e o processo se repetiu. Ela continuou botando um pouquinho todo mês, e ela ficou curiosa e me perguntou pela terceira vez. Quanto que eu vou receber esse mês, amor? Aí eu fiz lá as contas. Eu vi lá, acho que esse mês vai dar uns R$300. Aí ela, R$300? Caramba, R$300 é uma kitnet no Engenho do Mato, que é uma cidade perto de onde ela morava. Então, só quando ela juntou aquela quantidade de dinheiro, ela entendeu que aquela quantidade de capital se traduzia num pequeno imóvel, numa kitnet. E é isso que pode faltar para alguns investidores, né? Essa visão de acumulação de longo prazo. Então, há diversos fundos imobiliários, né? Como escolher esses fundos? Então, porque você tem setores diferentes. Isso é uma coisa muito boa, né? Você pode estar sempre diversificado. Os principais setores dos fundos imobiliários são shopping centers. Então, quem que é do Rio de Janeiro aqui? Todo mundo aqui já deve ter ido ou conhece o Via Parque, né? O Via Parque é um fundo imobiliário. Então, se você quiser, você pode ser sócio e ter cotas no Via Parque. Ele é sócio do Via Parque. Então, todo mês o Via Parque vai lá e pum, na conta dele. Bruno, quanto você pagou para ser sócio do Via Parque? Primeira vez, acho que R$200. Fala aqui. Primeira vez, eu acho que R$200. Eu brincava com o Stefano e falei, eu comprei um ralo lá do banheiro, assim, se tivesse é meu. Mas nada impede que eu seja dono dele todo um dia, será uma boa parte. Isso aí. E essa é a magia, porque agora todo mês o Bruno vai lá e compra um ralo. Daqui a pouco vai ter os dois inteiros. E de ralo em ralo. Eu falo pra minha mulher, e assim, eu passo lá na frente e eu falo pra minha mulher, você tem que internalizar isso. Eu falo pra minha mulher o seguinte, já falou pra tuas amigas que o marido é dono desse shopping? Com o microfone mais próximo da boca. Então, setores de shopping, setor logístico, lajes corporativas e fundos de recebíveis imobiliários. Esses são os principais, mas tem até cemitério em fundos imobiliários. O que seria o logístico? O logístico seria onde as empresas fazem a sua produção para enviar para as lojas, os centros comerciais, os shopping centers. Então, toda a cadeia produtiva acontece nos fundos de logística. Os galpões. Os galpões logísticos. Então, você pegar a cerveja que você compra no mercado, a Skol, a Ambev está posicionada no fundo imobiliário logístico e ele paga esse aluguel. E você pode ganhar esse dinheiro. Os fundos imobiliários, eles podem ser multi-imóveis e monoimóveis, ou seja, ele pode ter um imóvel só, que é o caso do Via Parque, ou ele pode ter 10, 15, 20 imóveis, não tem limite. E nós consideramos um fundo multi-imóvel muito mais seguro, porque você está diluindo o risco. Você tem, vamos supor, num fundo de 10 imóveis, você tem vários inquilinos, então várias fontes de receita diferentes. Para saber informações sobre esses imóveis, os fundos eles colocam um relatório no site completo sobre a participação que eles têm nesses imóveis, a renda que eles conseguem ganhar de cada imóvel, então você não vai ficar perdido, você vai saber o que você está comprando. Nesses relatórios vem informações sobre os contratos vigentes, então se um contrato vai acabar daqui a 3 anos, você vai saber, você tem que se preparar, você tem que conhecer o seu produto. Os rendimentos dos aluguéis, eles variam de acordo com as suas operações. Então, se um shopping center, por exemplo, ele geralmente no final do ano ele tem uma receita maior, muitas vendas, o Natal. Então, em janeiro e fevereiro, esse rendimento vem muito mais alto. Então, tem esse ganho extra também. E os fundos imobiliários, eles têm administradores e gestores, que são empresas que têm expertise no negócio imobiliário,
e eles fazem todo o trabalho burocrático para você. Tem que lembrar também que fundo imobiliário é renda variável. A renda varia. Como ele disse, se você comprou um shopping e ele estiver lucrando mais, você provavelmente vai receber mais também. Mas se ele estiver indo de mal a pior, o resultado da sua cota também vai sofrer isso. Então não se investe em renda variável dinheiro que tem prazo para necessidade. Eu vou precisar de um dinheiro daqui a 4 anos. É renda fixa. Somente se investe dinheiro em renda variável o dinheiro que você não vai precisar. Você está construindo a sua aposentadoria, você está comprando a sua aposentadoria. Quando as pessoas falam assim, eu preciso de R$4.000 para me aposentar. Então, como eu dei o exemplo da minha esposa, que começou ganhando 7, depois 70, e eu dei o exemplo de 300, ela poderia comprar a aposentadoria dela com os juros compostos, o aporte todo mês, mais o reinvestimento das cotas, comprando cada vez mais cotas até chegar no valor desejado. O preço das cotas variam, sofre o efeito de oferta e demanda da Bolsa de Valores. E os rendimentos também variam. Então, uma pergunta muito comum que a gente recebe é eu quero saber o que o gestor vai fazer com o meu dinheiro. Ele vai realmente comprar o fundo, o que ele vai fazer? Então, essa renda que o fundo consegue todos os meses com os aluguéis, o gestor é obrigado a distribuir 95% dessa renda, 95% ou mais do payout. O payout nada mais é do que o percentual da receita do lucro que vai ser distribuído para o cotista. O gestor tem pouca liberdade, né? Ele tem pouca liberdade, ele tem que passar esse capital para você. 95% vai para o cotista, então... E esses 5% geralmente para reparos, reformas e reserva de caixa. Caso, por exemplo, o fundo imobiliário pode ficar sem inquilino e isso pode afetar na renda. Então, esses 5% serve para isso, para ele poder suprir enquanto ele não consegue arranjar um novo inquilino. A taxa de administração e gestão, na nossa visão, é irrisória, porque o trabalho que você tem para administrar imóvel, o Stefano sabe disso, é um trabalho absurdo que não vale a pena e você paga uma taxa de administração e gestão de mais ou menos entre 0,5% e 1% ao ano, em cima do patrimônio líquido do fundo. E a fiscalização é feita pela CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que aqui no Brasil, como a gente conhece, o sistema financeiro aqui é muito forte, as regras estão bem definidas, então o investimento tem muita segurança. Aqui está um exemplo de relatório. A gente pegou um fundo de shopping center, então você abre lá no site e você consegue ver muitas informações. Número de cotistas, taxa de administração, o valor de mercado nessa data aqui. Você consegue ver que é um fundo de shopping centers, pode passar. E você consegue ver as propriedades também. Quando você compra a cota, volta um slide. Quando está por volta disso aí, acho que está 107, 108. Quando você paga R$108 nessa cota, pode passar agora. Você está comprando o patrimônio desse fundo. O que esse fundo tem? Ele tem 15% do shopping Iguatemi Fortaleza, ele tem 49% do shopping Ilha Plaza aqui no Rio e assim por diante. Shopping Tacuruna, Shopping Paralela, Shopping Granja Viana e etc. E você consegue ver dados detalhados, vendas por metro quadrado, taxa de ocupação, inadimplência e outros indicadores de varejo. Pode passar. É muito importante quando a gente investe em renda variável, ou seja, renda variável são fundos imobiliários e ações. É você ter a mentalidade de sócio. Por exemplo, o SHPH11, que ele é dono do Shopping Pátio Higienópolis, quem é de São Paulo? Quem é de São Paulo aqui? Conhece o fundo? Conhece o shopping, aliás? É um shopping, super relevante, muita qualidade, dominante na região. Então, quando você compra a cota dele, você tem que se sentir dono, você tem que se sentir, uma parte desse shopping é minha. E esse mindset, a gente vai entrar em mindset daqui a pouco, sobre
se sentir dono daquele fundo imobiliário é muito importante. Quando você vai abrir qualquer negócio, você vai abrir uma franquia do Subway, por exemplo, você não está comprando aquela franquia do Subway para pegar e vender no dia seguinte, vender daqui a um ano. Você quer tirar dinheiro daquela franquia, você quer fazer dinheiro. Então, é muito importante isso na mentalidade de ser sócio de fundos imobiliários. Nós gostamos muito do Quality Investing em fundos imobiliários, que nada mais é do que você investir em ativos de qualidade, não se importando com o preço dos ativos. Porque tem muita essa discussão, se preço importa, preço não importa. E aqui no Quality Invest você não precisa se estressar com isso. A sua única preocupação vai ser a qualidade do ativo. Então, alguns princípios que norteiam isso. É a qualidade da gestão, a qualidade dos imóveis, né? O padrão construtivo é muito importante. A localização, na verdade, deveria estar em primeiro lugar, porque a localização quem tem corretor de imóveis aqui sabe, né? Location, location, location. É o mais importante de todos. A vacância histórica, se o fundo tem muita vacância histórica, isso não é bom, porque vacância é a pior coisa que um fundo imobiliário pode ter. Vacância significa menos dinheiro na sua conta. Crescimento histórico das receitas, então o fundo tem a capacidade de emitir novas cotas e conseguir adquirir novos imóveis. E isso vai aumentando a receita ano a ano, ou seja, vai aumentando a sua renda também. E um movimento chamado Flight to Quality, que é quando acontece uma crise seja imobiliária ou uma crise macroeconômica mesmo, a tendência das empresas é ir para os fundos de maior qualidade, porque os preços, o spread, a diferença entre o preço de um imóvel mais barato e um imóvel de um padrão melhor, fica pequena. Então ela prefere pagar por esse imóvel melhor, então o fundo sofre menos com as crises. Aí eu faço uma comparação aí, fundo imobiliário versus imóvel próprio para renda, tá? A administração do fundo imobiliário, ela é profissionalizada, tem uma taxa de administração que você paga por essa administração, uma gestão com expertise, entende o que está fazendo, entende do mercado imobiliário e a tranquilidade nos recebimentos. Já no imóvel próprio, a administração é por sua conta própria ou você pode contratar uma imobiliária também. Mas quando você mesmo administra, é o seu tempo, é o seu dinheiro, é o seu conhecimento. Então, de repente, você tem um imóvel que você alugou para um inquilino ruim e você vai ter muita dor de cabeça. Ou você alugou para um inquilino super bom, não dá dor de cabeça nenhuma, vai depender de você. Pode passar aí. Tem até uma experiência prática, né? Para quem não sabe, meu irmão, o Stefano é meu irmão, e a gente administra uma imobiliária de imóveis físicos com mais de 100 unidades de imóvel. Em uma época ele tinha que alugar para as putas os apartamentos que estavam vazios, então a gente sabe na prática mesmo como você lidar com esse tipo de problema. Semana passada teve uma grande chuva aqui no Rio e caiu o teto de um dos imóveis e você tem que dar conta desse problema para o inquilino, porque existe uma lei que protege ele desse tipo de situação. Então, ele tem autoridade na prática para falar a diferença do fundo imobiliário para o imóvel próprio. Volta aqui, volta um slide aí, Bruno. Volta. Então não volta, não. Para cima, para cima. Então, tipo, essa imagem resume tudo. Agora, adianta. Em relação à liquidez e tributos, os fundos imobiliários eles são negociados em cotas na Bolsa de Valores. Ou seja, milhares de cotas são compradas e vendidas todos os dias. Atualmente, as corretoras cobram custo zero de corretagem e os rendimentos, os aluguéis mensais, são isentos de imposto de renda. Mas, se você comprar uma cota por um valor e vender por outro valor com lucro, tem um imposto de renda com 20% desse lucro. Já o imóvel próprio, ele tem baixa liquidez, ou seja, você quer vender ele, você vai demorar 3, 6, 1 ano. Você vai ter custos de corretagem se você quiser contratar um profissional. Há uma certa demora, dificuldade em arrumar um comprador e um locador também.
E quando você compra imóvel, você também é obrigado a pagar ITBI e taxas de cartório, coisas que no fundo imobiliário não tem. E tem o imposto de renda, tanto na venda do lucro imobiliário quanto dos rendimentos. A Janine falou uma coisa interessante aqui, que é... Pode falar. A Janine falou, pode deixar que eu vou te passar esse problema. Um outro problema também para quem compra e vende imóvel físico seria o quanto esse processo ainda é burocrático, né? A questão de documentação, cartório, que pelo menos eu, com a minha experiência, ano passado eu comprei um imóvel físico e esse ano eu estou comprando fundo imobiliário, eu vi que é bem mais fácil comprar fundo do que comprar imóvel físico. O tempo que você perde nesse trâmite entre a venda e a compra é dinheiro sendo jogado fora. Porque com fundo imobiliário você vai lá, no dia você consegue comprar. Isso, e você compra nesse mês, decidi comprar a cota daquele fundo lá que eu dei exemplo. Mês que vem você já está recebendo aluguel. Zero burocracia. Passa. Aqui a diversificação e maleabilidade, tá? Eu acho que esse é um dos principais quesitos dessa diferença. Por exemplo, como eu falei que as cotas custam R$100 e poucos, a maioria gira por torno desse capital, R$100 e poucos. Com R$500 você tem 4 fundos diferentes e cada fundo pode ter 5, 10, 15, 20 imóveis. Então com R$500 você está exposto a 80 imóveis. Enquanto no imóvel próprio para renda, você está concentrado em apenas um. Quando você tem 80 fontes de renda, o seu capital, o seu rendimento está diversificado. Então, a chance de você, dos 80, não pagarem ao mesmo tempo é ínfima. Enquanto no imóvel próprio a renda é binária. Ou seja, está alugado, você recebe. Não está alugado, você não recebe e ainda paga custos, condomínio e etc. Inquilino único, lá são vários inquilinos. E aqui, como é muito difícil no fundo imobiliário você ficar sem renda, é impossível você ter custos, você ficar fluxo de caixa negativo, que é o caso de ter que pagar contas. Então, uma comparação aqui, uma tabela entre o fundo imobiliário e o imóvel. O fundo imobiliário, na nossa opinião, ganha em todos, exceto no quesito, dá para utilizar morar. Então, ele ganha no custo de aquisição, é mais barato. Na renda, que é superior, é diversificada. Na burocracia, que é menor. Dor de cabeça, que não tem preocupação nenhuma, alagou, o problema não é meu, é do gestor. Liquidez, eu consigo... Comprei uma posição, deu um problema, deu uma emergência, preciso de capital, vou lá e vendo, posso vender metade. O seu imóvel você não pode vender metade. Dá para utilizar morar, só o imóvel consegue isso, você não consegue morar num FII. Mas consegue pagar aluguel de um imóvel, né, para morar? Consegue. Pagou o imposto, no fundo imobiliário não, no imóvel sim. O valor inicial, o imóvel... algumas dezenas de milhares de reais para você comprar uma kitnet, alguma coisa assim, e o fundo imobiliário você pode começar com R$100. Então deu 7 a 1 fundo imobiliário imóvel, pode passar aí. Brasil e Alemanha. Perto aí. Brasil e Alemanha. E com a questão da renda, se você tem um imóvel de R$1 milhão, por exemplo, e você quer alugar e ganhar dinheiro, né? Mas a média aqui no Brasil, que eu estou buscando mais no Rio de Janeiro e São Paulo, você vai ter lucro, dinheiro líquido na sua mão, 0,2% ao mês, 0,3% no máximo, líquido. Num fundo imobiliário você tem 0,7%, 0,75%, vai depender do preço da sua cota. Então são mais que o dobro do rendimento e muito menos burocracia. Agora, o tema mais importante de todos para o investidor, né, é o mindset, o seu comportamento para investir em renda variável. Isso não só para fundos imobiliários, para ações também. Isso é o mais importante. Isso aqui é 90% do trabalho, porque 10% é escolher o fundo, fazer o dever de casa e estudar. E 90% é o seu comportamento. Isso que vai ditar o seu sucesso na bolsa. Então, perspectiva de longo prazo, né? Não adianta querer ficar rico da noite para o dia, querer achar
acertar o cu da mosca. Isso não vai acontecer. Quem prometer que você vai conseguir dinheiro rápido, você tem que desconfiar na hora. E outra coisa muito importante é ficar longe do home broker. Geralmente, as pessoas que estão iniciando e compram sua primeira ação, sua primeira cota, querem ficar olhando a variação, o preço, né? O preço pô, será que meu fundo valorizou? Será que desvalorizou? Quando você tem um imóvel, por exemplo, você não fica lá no jornal olhando se meu imóvel agora está valendo mais, meu imóvel está valendo menos. Outra coisa muito importante é parar de escutar a mídia, porque a mídia, todo mundo sabe, a mídia é muito sensacionalista, ela só consegue vender notícia ruim. Então você está sempre escutando, o Brasil vai acabar, a crise vai chegar, todo dia você escuta isso, porque é isso que vende. Então você tem que esquecer isso e ficar longe desse tipo de meio de comunicação. Entender que o lastro do fundo imobiliário acaba sendo um imóvel físico, né? Ou papéis que têm direito sobre um imóvel, no final das contas. Exatamente. Aquele seu dinheiro que você colocou, o seu principal, ele está protegido por esse imóvel. Então, e você está focando apenas na renda, mas você tem um imóvel por trás, e é seu. Atitude positiva, né? Você tem que ser otimista. O tio ele fala bastante disso. Não adianta você começar a investir para o longo prazo, você achar que o Brasil vai ter um buraco. Porque se você pensar assim, é melhor nem começar. É melhor ir para outro país e se mudar, entendeu? Então, você tem que acreditar nas suas escolhas, acreditar nas suas crenças, nas suas estratégias e seguir firme. Não ter um otimismo ingênuo, né? Ter um otimismo realista. Realista, mas ser otimista. Tentar acreditar que tudo vai dar certo. Absorver a volatilidade do mercado e torná-la sua aliada. Se a bolsa subisse em linha reta, você ia ganhar menos dinheiro. Você que aporta todos os meses. Justamente porque ela tem essa flutuação de preços, que muitas vezes o Vicente falou, que ninguém sabe por que acontece, né? É uma questão de oferta e demanda. Você tem a oportunidade de comprar essa renda mais barato, ou seja, a sua renda vai ser maior em relação ao preço que você está pagando pela essa cota. Só um conceito aqui, por exemplo, você comprou cotas do shopping lá, então seu shopping está lá com as lojas e tal. Se, por exemplo, o William Bonner falar assim, dólar subiu, dólar disparou, ai meu Deus do céu, a bolsa vai cair no dia seguinte, mas o shopping continua lá alugando as lojas, tudo direitinho, então nada mudou. E a cota, quando cair, foi o que o Gabriel falou, você vai poder comprar mais barato, com o mesmo rendimento. E o seu resultado, o seu sucesso, ele está muito mais atrelado na sua capacidade de poupar dinheiro, primeiramente, né, do dinheiro que você ganha, e de aportar. Você tem que criar um compromisso de todos os meses, está aportando, está comprando cotas de fundos imobiliários. Porque assim, a nossa mente, ela tenta sabotar, né? Ela tenta sabotar a gente algumas vezes, fala, esse mês não, mês que vem eu coloco, e assim que começa, né? Um pequeno deslize e isso aí tem um efeito cascata negativo. Então, a palavra do sucesso é acumular e juntar. O tio Willi falou, né? Você tem que acumular cotas, acumular patrimônio. Isso vai te gerar renda, isso vai te gerar tranquilidade e renda passiva. Ficar longe de especulações e dicas quentes, dicas de amigo. Então, fulano chegar e falar, tal fundo vai explodir, esse aqui tem uma chance de subir muito. E a primeira pessoa que fala isso, você ignora, vira as costas e não fala mais com ela. Porque ninguém sabe prever o que vai acontecer. Ou então, você tem um amigo que trabalha no shopping, aí ele ouviu falar que vai ter uma obra no shopping, vai crescer e tal. Você tem mais chance de perder dinheiro do que ganhar dinheiro seguindo essa dica quente. E, não, como eu já falei, você não pode se desesperar em momentos de grandes quedas no mercado. Isso vai acontecer, a bolsa vai cair, os fundos imobiliários vão cair, isso é certo. Isso não vai subir para sempre. Porque agora a gente está na máxima, né? Então, quando a notícia chega, a bolsa já está na máxima. Todo mundo, quando cair, todo mundo vai falar, pô, investimento é uma merda, aquela coisa toda. Para quem não sabe,
a volatilidade dos fundos imobiliários é metade das ações, ou seja, a volatilidade é o sobe e desce das cotações. Subiu, caiu, dos fundos imobiliários é metade das ações. E o rendimento dos fundos imobiliários é menor ainda, ou seja, se a cota da ação, se a ação varia isso aqui, o fundo imobiliário vai variar isso aqui e a quantidade de dinheiro que você recebe vai variar isso aqui. E não ficar eufórico também, no caso contrário, em um momento de grandes valorizações. Você tem que ficar mais cauteloso. Esse momento é a hora de ficar preocupado. Não é quando está na baixa, é quando está na alta. Porque os fundos estão mais caros, a renda que você está recebendo mensal está mais baixa. Então esse é o momento para ligar o sinal de alerta. Então você tem que sempre tomar o caminho contrário da manada. Aqui está um gráfico do poder... Alô? Alô, alô, alô? Alô? Um gráfico do exemplo dos juros compostos em ação, tá? Aqui é a simulação de R$1.000 por mês, com retorno de 8% ao ano. Que pode ser mais ou menos o que os fundos imobiliários dão hoje, né? Em questão de rendimento, sim. Em questão de valorização da cota, a gente não tem como saber. Só daqui a 10, 20 anos. Então, é 8% pelo menos pelos rendimentos. Então, como se pode ver, quanto mais o tempo passa, maior a distância de uma barra para outra. Ou seja, quando a gente chega lá mais ou menos pelo 10º ano, o seu rendimento já é igual ao seu aporte. Então, quando você tem esse capital aqui, mais ou menos, já está rendendo também R$1.000. Então, você está aportando R$1.000 e os seus investimentos também estão aportando R$1.000 por você. Nesse exemplo, não sei se dá para ver, mas vocês conseguem enxergar. Aqui R$1.000 todo mês, com 8% ao ano, que não é uma coisa assim... Absurdo. É um rendimento totalmente normal, pode acontecer. Então você teria 1.600.000 em 30 anos, né? Sendo muito conservador mesmo. Passa aí, Bruno. Então, os pontos mais relevantes na hora de você analisar um FII e escolher esse investimento, a gente colocou aqui por ordem de importância, localização, tipologia do imóvel, qual o setor que ele está inserido. Se ele é um imóvel de laje corporativa, se ele é um imóvel de shopping center, o padrão construtivo, né? Tem classificações para o padrão construtivo do imóvel. Se ele é velho, se ele é velho. Se ele é um prédio muito velho, já não tem que ser algo que você tem que ficar atento, porque precisa de reformas, o imóvel sofre uma desvalorização maior. A vacância histórica, como eu já falei, né? O quanto aquele imóvel consegue se manter sempre com os inquilinos e os inquilinos adimplentes. Gestão é muito importante, porque a gestão vai estar na frente, vai estar cuidando do seu patrimônio, dos seus imóveis, né? Ela que vai tomar todas as decisões burocráticas e de investimento. O dividendo é importante, sim. Você também não vai querer um dividendo tão baixo, de 0,2 por mês, menor que a poupança, ou menor do que outras alternativas menos voláteis de investimento, e a capacidade daquele imóvel de gerar renda futura. Então, ou seja, se ele é um imóvel bem localizado, estabelecido, ele vai ter uma capacidade de continuar gerando essa renda e aumentando ao longo dos anos. Passa aí, Bruno. Evite girar a carteira de fundos imobiliários. A gente recomenda que você tenha, quando você for comprar fundos imobiliários, que você compre pelo menos 8 diferentes, para você ter uma diversificação bacana. Girar a carteira significa comprar e vender ativos frequentemente. Isso significa que você não tem estratégia. Pode ser um indício de ausência de estratégia. Você até pode ter uma ilusão de ganhos maiores. Você comprou por 100, está 102, você quer lucrar esses R$2, mas no longo prazo a tendência é ir contra você. Porque quando você realiza qualquer lucro, você vai estar pagando desnecessariamente impostos e taxas. E esse conceito aqui é o time in the market e não time in the market. Ou seja, é tempo de mercado, é você deixar os juros compostos trabalhando. E não você tentar adivinhar o tempo do mercado. Vai subir? Vai cair?
Pode passar. Aqui é como evitar possíveis armadilhas, tá? Renda mínima garantida, que é uma coisa que não existe mais nos fundos imobiliários, que já ferrou muita gente. No passado, os fundos tinham essa renda mínima garantida, ou seja, você comprava a cota e os rendimentos não tinham a ver com as operações de aluguel. Verificar o vencimento dos contratos, se vai vencer mês que vem ou se vai vencer daqui a 10 anos. Fundos imobiliários monoinquilino, tá? Porque se ficar vacante, se ficar vazio, a cota vai sofrer, não vai ter rendimento nesse fundo e é por isso diversificar. Não é ruim, mas nós sugerimos que você tenha um peso menor deles na carteira, por isso que é importante diversificar novamente. E fundos imobiliários de desenvolvimento, que compram terrenos, constroem, a fim de ter lucros imobiliários ou oferir renda. O fundo de desenvolvimento, você não constrói um prédio em um mês, então eles ficam vários meses sem distribuir nenhum rendimento e quando realizam lucro, vão lá e você vai ter um grande dinheiro de uma vez só. Aqui é como não montar sua carteira de FIIs. Você vai chegar num site qualquer de fundo imobiliário, pode ser Clube FII, pode ser Funds Explorer, pode ser FIIs.com.br e vai botar lá, vai ter uma lista de todos os fundos imobiliários, aí falando assim, pô, eu quero que meu dinheiro renda, né? Aí você vai lá e vai clicar assim, pô, yield, os maiores dividend yield, que são os dividendos, os rendimentos. Aí você vai lá do maior para o menor. Pá, 27, 22, 20, 18, pá, pá. A chance de você comprar uma bomba aqui é muito grande. Porque esse aqui, por exemplo, esse aqui é um fundo de cemitério que está envolvido com a Lava Jato. Esse Mérito de Desenvolvimento Imobiliário, a CVM está desconfiando de pirâmide. O que mais? Esse aqui, XP Corporate Macaé, é um fundo monoativo, monoinquilino, que tem um prédiozão lá em Macaé, que aluga para Petrobras. Se a Petrobras sair de lá, eu não sei o que vai ser desse prédio, não. Não, isso aqui é anual, 12 meses. E se vocês montarem... Vai, fala. Se vocês montarem uma carteira de investimento em fundos imobiliários baseado nisso somente, vocês vão quebrar. Isso é certo. Então essa é a fórmula do fracasso. A fórmula do fracasso é aqui. Precisa analisar a qualidade da renda. A qualidade. Pode falar. Ali tem um fundo, o DB progressivo, né? Que por muito tempo ele foi considerado um fundo muito bom. Aluga para agências do Banco do Brasil. Só que o Banco do Brasil, eu tenho a minha mãe, ela trabalhou no Banco do Brasil a vida inteira. O Banco do Brasil está enxugando os fundos, ele está enxugando as agências. Então, isso aí é um perigo eminente. E o processo inicial de você montar uma carteira é você focar na diversificação. Porque já que você não sabe muito, você precisa diversificar o setor, ou seja, ter um pouco de shopping, ter um pouco de galpão, um pouco de laje corporativa, que são os escritórios. Diversificar a gestão, você seleciona fundos de gestões diferentes. Geografia diferente, você não vai concentrar tudo em São Paulo ou tudo no Rio de Janeiro. Tem fundos imobiliários com imóveis por todo o Brasil. E os indexadores de inflação, né? Os rendimentos, os aluguéis dos fundos imobiliários, eles são corrigidos por IGPM, IPCA e até CDI. Então, um breve histórico aqui sobre os fundos imobiliários. Existem apenas 180 mil investidores, pessoas físicas na bolsa, então é um número muito pequeno ainda. A gente está eu considero a fase embrionária, mesmo que os fundos existem desde os anos 90, porque é insignificante o número de investidores. Esses rendimentos eles são isentos desde 2005. Há muita conversa se os rendimentos vão continuar isentos ou não, mas a perspectiva é que continuem sim. E os FIIs só começaram a se desenvolver, na verdade, na última década. Então, tem muita linha para queimar ainda. Nos Estados Unidos, os REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos, são gigantescos. Tem um fundo imobiliário americano é maior do que todos os fundos imobiliários do Brasil.
Então a gente tem muito ainda para crescer. Se quiser seguir a gente nas redes sociais, Stefano Dias, Gabriel Moraes 8. Alguma pergunta, galera? E é isso aí, é isso aí. Cadê, ó? Não. Não, pode... Tem uma pergunta aí. pode. Não, é só para saber se essa distribuição dos 95 é necessariamente mensal ou se ela pode não ocorrer. É semestral. Ou seja, os rendimentos são mensais, mas a regra dos 95% são no... quer dizer, a regra dos 95% é no período semestral, ou seja, no lucro de 6 meses é obrigado a distribuir 95%. Porque o fundo ele pode mexer entre um mês e outro. Bom, você falou de diversificação e para quem tem pouco capital, nas ações tem os ETFs que ajuda a se aplicar no índice que dá várias ações incorporadas. Nos fundos tem alguma coisa semelhante? Já tentaram fazer o ETF de fundos imobiliários, não deu certo por causa da baixa liquidez dos fundos imobiliários. É uma classe que só serve mesmo para as pessoas físicas, né? Um grande fundo montar um ETF já roubaria toda a liquidez, então até tinha, mas eles desfizeram. Era o FIX11, FIXX11. Lembrando que atualmente uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários é a renda não tributada, e no ETF a gente teria esse conflito aí, talvez não parecesse tão vantajoso, né? Respondido? Palmas aqui para... Só para complementar que tem os fundos de fundos também, que acho que seria uma forma de diversificar com pouca renda. Não sei se daria para comparar com o ETF ou algo do tipo, mas seria uma forma de diversificação com pouca renda também, talvez. Tomar cuidado com as altas taxas de administração, tá? Os fundos de fundo, POF, né, como é chamado nos fundos imobiliários, o problema é que, como o Stefano disse, tem baixa liquidez no mercado. Então eles ficam com muita dificuldade de manobrar o capital. Quando eles quiserem sair de um empreendimento para o outro, imagina, você vai jogar, essa baixa liquidez, o fundo precisa de uma demanda muito grande de cotas, então ele vai jogar ou para cima a cota ou vai jogar para baixo, então é muito complicado. Faz mais sentido para você, pessoa física, escolher seus próprios fundos. Houve uma mudança nas corretoras para investimento inicial. Se foi várias vezes a XP, para os fundos imobiliários também houve essa mudança? Qual mudança você está se referindo? E a aporte inicial? Qual o valor? Para renda fixa, 30 mil agora. Eu acho que não está perto. 20 mil. Os FIIs tem valor mínimo? Não. Pelo que eu sei, você pode começar com R$100. Eu comprei 200. Viu? Ele começou com 200. Então uma cota só pode? Pode. Tem cota de R$3. Renda! Obrigado, Stefano. Obrigado, Gabriel. R$3 sem corretagem. Hã? R$3 sem corretagem. Pode ver que já tá. Muito orgulhoso do meu irmão aqui. O cara tá tirando onda, sério mesmo. Venda! Galera, deixa eu gravar aqui. Pode, Belo? Paga aí, as luzes estão. Gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. Isso aqui é um sonho sendo realizado. Agradeço muito a disponibilidade de vocês estarem aqui num sábado me prestigiando. Vocês viram que a turma do Tiuli, ela é pesada mesmo, ou seja, todo mundo entrega muito. Tivemos aqui mais de 12 horas de conteúdo, quase que ininterruptos. Se deixasse, a gente não pararia para almoçar. É essa que é a nossa cultura de hard work, over delivery. Espero vocês na edição de São Paulo, que pelo que eu senti, vai rolar mole. E aqui, vem cá, Belo. Vem cá que eu vou te fazer um merchan aqui teu, cara. Para quem não conhece aqui, o Belo, responsável pela parte cinematográfica, esse cara que entrega muito conteúdo. E agora vocês vão ver aqui o que ele preparou de surpresa pra gente. Aumenta o áudio. O propósito desse evento, ele tem curar uma dor, fazer uma transformação na vida das pessoas, que é gerar renda passiva. E a renda passiva, eu não vejo ela como um propulsor de conforto, luxo na tua vida. É sim te dar liberdade
para você encontrar a tua paixão e ter tempo para viver essa paixão. Eu quero que elas saiam com esperança de que pode haver uma transformação na vida delas através de alguma coisa que elas já têm, mas também não abrir mão da sua autorresponsabilidade de entender que o processo de aprendizado é um processo contínuo e por isso eu tenho a frase, é só o começo. Cuide da mente, cuide do seu maior patrimônio, que é a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de tomar decisões acertadas, que o sucesso é garantido, com certeza. Eu tô me sentindo que eu vim no lugar certo, assim. Julho, algumas pessoas estão mudando uma geração. Eu tenho convicção de que todos que estão nesse evento sairão daqui como se tivessem aprendido a ler ou como se tivessem aprendido uma nova língua. Com certeza esse é um evento muito diferente do normal, sai muito do comum, porque aborda dois assuntos de muito interesse, né? Marketing digital e mercado financeiro. E em função disso, conseguir juntar pessoas muito fora da curva, de um dia inteiro, compartilhando informações, trocando ideias, sempre disponíveis também para conversar, está sendo muito legal. É você acreditar em você, acreditar nas suas ideias, acreditar nos seus projetos. Mas o evento está sensacional, as pessoas estão aprendendo aqui como ser diferente, como fazer diferente, como ter ciência por trás do marketing digital. Uma palavra que eu posso resumir assim, o evento é transformação, com certeza. Então, onde esses caras estiverem, a gente está atrás. Para a pessoa que quiser vir, realmente vai sair daqui transformado. E é só o começo, galera. Aguardo vocês para as próximas edições, porque eu tenho certeza que o sucesso aqui vai dar um gostinho de quero mais.